Olá, sejam muito bem-vindos ao meu programa Janaína em Cena. O programa onde cinema e gastronomia se juntam para criar momentos e histórias inesquecíveis. Eu sou Janaína e há 17 anos dedico a minha vida ao cinema e ao trabalho atrás das câmeras. Uma paixão que ensinou a contar histórias e a enxergar o mundo com outros olhos. Minha trajetória começou em 2007, através de projetos sociais como Oficinas Quinoforum, onde produzi e dirigi meu primeiro curta-metragem. E também no Instituto Criar, de TV e Cinema, que inclusive hoje estou vestindo a camisa desse projeto, que para mim é uma honra relembrar de onde eu comecei. O Instituto Criar foi fundado em 2003 pelo apresentador de TV, Luciano Huck, em São Paulo, e eu tive a honra de participar da 5ª turma, entre 2008 e 2009, onde eu me formei em edição, e foi lá que a minha jornada começou, aprendendo a manipular informações e contar histórias. Foi lá também que me apaixonei pelo cinema. Criei, dirigi e produzi filmes e trabalhei no Instituto Criar por 4 anos. Desde então, não parei. Ao longo desses 17 anos, tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos incríveis. E nesses últimos 7 anos, eu trabalhei na maior produtora da América Latina, a O2 Filmes, que é do diretor Fernando Meirelles, onde me profissionalizei, cresci, aprendi muito. Conheci pessoas incríveis e importantes e foi lá que constituí uma base sólida como cineasta, desenvolvi meu olhar criativo, tirei meu DRT de diretora e produtora. Durante a pandemia, aproveitei o tempo ocioso daquele momento tão atípico que todos nós vivemos e me dediquei aos estudos. Foi então que realizei o sonho antigo. Me formei em gastronomia, mergulhei nos estudos, me especializei e foi lá que eu conheci o chefe Dom Hernandes, meu mestre e professor, que foi uma pessoa muito importante na minha trajetória. Hoje tenho a responsabilidade de sair de trás das câmeras com toda essa bagagem e estar aqui na frente das câmeras com a responsabilidade de apresentar esse programa e unir 2 paixões que conquistaram meu coração: cinema e gastronomia. Mostrando como a simplicidade pode ser cheia de sabor e elegância. Então prepare-se para uma experiência única. Vamos entrar em cena e descobrir como o cinema e a gastronomia podem transformar o nosso dia a dia, contar histórias incríveis e sabores inesquecíveis. Vamos começar? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu programa Janaína em Cena. Hoje mais um episódio especial com um convidado mais que especial, hein? A gente combinou por muito tempo, mas hoje, enfim, ele conseguiu vir aqui no meu programa pra gente bater papo e cozinhar junto. Então, quero convidar hoje o Gessé, meu amigo querido, seja bem-vindo. Ô, prazer. Demais estar aqui. Até que enfim, né, meu Pois é, finalmente, Fica à vontade, né? Seja bem-vindo. Finalmente. Oi, pessoal. Gessé é um grande amigo que eu conheci, né, das aventuras aí de evangelismo por São Paulo. Então, hoje ele veio para contar um pouco do que ele tem feito. O Gessé é muito parecido comigo, né? A gente faz muita coisa assim ao mesmo tempo. Mas no 330, eu quero que ele conte aí um pouquinho das diversas coisas que ele está fazendo, principalmente nessa questão dessa missão evangelística, né? Então, se apresente, Gessé, para os nossos convidados. Obrigado, Jana. Eu sou o Gessé, pastoreio em Guarulhos, a Assembleia de Deus Aviva, e sou diretor há 8 anos da Cristandade, que é uma missão com cristãos do Brasil todo. Então, gente do Brasil todo envolvida em projetos de evangelismo, de adoração, de intercessão, projetos sociais. Enfim, tudo junto e misturado. Um monte de coisa aí. Ao longo do programa a gente vai falando um pouco mais. Sim. Temos o Instituto Brasileiro de Ajuda Humanitária em Guarulhos também, né? E estamos aí. Vocês viram que hoje o bate-papo vai ser sensacional, hein? Então, vai ser longo, vamos ver. Muita coisa a gente vai falar hoje nesse sentido. A pior coisa aqui vai ser eu cozinhando. Hoje eu quero ver o que a gente vai fazer. Conta aí para os nossos telespectadores. Meu Deus, hoje vai ser a mistura de Ana Maria Braga com pesadelo na cozinha, né? Vai ser um espaguete à bolonhesa. Espaguete à bolonhesa. Então tá bom, quero ver se o Gessé tá preparado, porque ele, né, já faz muita coisa, pastoreia, faz tudo. Mas quero ver se ele é bom na cozinha. Então hoje a gente vai botar a prova, hein, Gessé? Meu Deus. Então vamos começar e vamos aí bater no papo. Aqui a gente vai começar com a água, tá? Colocando aqui para ela já ir. Deixar ela um pouco ferver pra gente começar a fazer o nosso macarrão. Hoje a gente tá aqui com espaguete
que ele é integral. Você Espaguete gosta integral. de espaguete Eu integral? nunca comi o espaguete integral. Então vai ser a Eu fiquei primeira curioso para saber como que é. Ele Vamos só é ver. mais chatinho pra cozinhar, ele precisa cozinhar um pouquinho mais. É mesmo? Mas vai dar tudo certo no final. Um pouquinho mais de dá. tempo. Isso. E aí, para começar o Maravilha. nosso bate-papo, eu queria perguntar, né, algumas coisas para você. Uhum. Na verdade, a gente se conheceu nesses grupos evangelísticos, né? Eu tenho muita também essa questão evangelística, né, na minha vida, no meu chamado, meu propósito. E a gente se conheceu nesse grupo, né, grande de evangelismo. O Gessé, ele faz pregações lá em São Paulo, né, no centro. Sim. Então, eu sempre acompanho ele lá, ele sempre tá na Catedral da Sé, tá lá com violão. Hoje você não trouxe violão, né? Verdade, eu podia ter trazido violão. Podia, né? Fazer um som ao vivo aí. fazer um Quem som. sabe da próxima. Mas o Gessé, ele sempre tá postando lá nas redes sociais dele ali a grande missão que ele tem feito ali, né, com o evangelismo. Então, ele sempre tá ali no centro de São Paulo, né, na Paulista, ali na Sé, levando a palavra, né? Levando ali as boas novas, que é o que Jesus nos chamou. Então, a gente se conheceu nesse contexto ali. Eu era líder de evangelismo, né, na época. E a gente se conheceu no grupo e o Gessé estava liderando ali o grupo de evangelismo e faziam reuniões ali periodicamente. E uma dessas reuniões... Reunindo os grupos de evangelismo Isso, da explica cidade, melhor né? aí. Então tem essa plataforma, né, que é a unidade que conecta grupos de evangelismo na cidade de São Paulo e região, né? Isso. E aí, por alguns anos, eu fui o líder da parte de evangelismo, especificamente. Tem grupos sociais também, tem muitas iniciativas lá na unidade, mas aí eu fiquei por alguns anos como líder da parte de evangelismo na unidade, então conectando especialmente o pessoal envolvido na evangelização e por aí vai, né? Isso. Ficamos e aí algum tempo ali. A gente se conheceu nesse grupo e eu cedi ali o espaço da minha casa, na época da minha antiga casa, pra gente fazer essas reuniões e foi incrível, né? Foi incrível. Veio gente de tudo que é lado, já tinha um lá que eu já conhecia lá das vidas passadas, que ele também estava lá, então foi muito legal, né? A gente se reuniu. Verdade, tinha o pessoal lá. Era o Bruno, eu conheci ele no Criar. Ah, lá no Criar. Lá no Criar. Ah, e que aí, legal. quando ele estudou lá, eu trabalhava lá no Criar. Ah, olha só. E aí, foi uma surpresa. Quando ele Como chegou a lá em volta casa, da eu falei, mundo, né? gente, olha, o mundo é pequeno mesmo. Mas fiquei muito feliz que ele estava nesse propósito também, nesse projeto. Muito legal. E aí, a gente se conheceu lá. Mas depois a gente não se falou muito, né? Porque a vida muito louca, né? Muita Nossa coisa vida. aconteceu, né? Nesse tempo a gente foi plantar igreja, foi Sim. fazer outros projetos também, plantar igreja em outros lugares. Teve uma igreja que a gente chegou a plantar no Piauí, na época. Né? Então, entendi. Por isso que deu uma muitos projetos sumida. acontecendo, tudo ao mesmo Sim, tempo, sim. né? E com a cristandade também, né? Muita coisa acontecendo, uma reinvenção que a gente teve no último ano, especialmente, com muitas pessoas novas energizando o processo, né? Sim. Sempre que acontecem essas trocas de turmas, muitas vezes, porque aí, alguém precisa sair para algum projeto específico ou acontece alguma coisa, são momentos que a gente precisa parar um pouco, respirar, se reinventar. Sim. Esses momentos são bons na nossa vida, né? Todo mundo Precisa, passa é por eles, necessário, a gente sempre passa por esses momentos, mas a gente costuma não valorizar tanto eles. É verdade. Né? Nesse período aconteceu várias coisas, mas a gente ainda continuou nos conectando pelas redes sociais, né? Ali nos grupos, né? Sim. E recentemente eu tomei a decisão, né, de vir para Indaiatuba, que não foi uma decisão fácil, né, José? Foi muito difícil ali. Foi difícil, mas tô pensando em ir. Não, vá. O José foi uma das pessoas Pelo amor que de me Deus, encorajou. essa cidade aqui é maravilhosa, é incrível. O José, ele não mora aqui, né? Mora em Santa Bárbara do Oeste. É vizinho, é próximo. Mas ele foi uma das pessoas que mais me incentivou quando eu falei, né? Compartilhei esse desejo. Na verdade, eu estava com outros planos, mas não deu certo. Eu falei, vou para Indaiatuba. E ele foi uma das pessoas que me incentivou e também me ajudou nessa conexão, né? Conectar com as igrejas. Conectar com as igrejas, conectar ali. Porque é difícil a gente vir para uma cidade nova, que você não conhece ninguém, começar do zero, né? Sim. E até se enturmar em alguma denominação é bem difícil. E aí o Gessé foi essa ponte, né? Como ele conhece muita gente, ele fez essa ponte com a pastora Fernanda, né? O pessoal do parque. E aí eu me conectei com o pessoal do parque, que é um projeto que eu tô hoje, né? Junto com o grupo gestor ali, trabalhando juntos, a gente está construindo uma igreja a céu aberto, né? Que é um desafio também, né, Gessé? Vamos colocar aqui o nosso bacon. Começa por esse. Vamos lá. Hoje eu falei que eu vou ensinar o Gessé a cozinhar. Eu sei mais por osmose, sabe? De ver as pessoas
cozinhando. Cresci, a minha mãe é uma cozinheira muito boa, né? É? Então aí eu cresci vendo ela cozinhar, mas assim, o Mas contexto... ela é mineira ou ela é baiana? Não, ela é, Paulista. ela é paranaense. Ah, paranaense. Acredita, Mas assim, minha família é baiana, né? A família da minha mãe veio dessa raiz baiana. Então, Nunca teve muita receita baiana em casa, na verdade. Mas, mais paraense. mas sempre teve alguma coisa que... Moqueca. É, Aquelas comidas sempre, gostosas. mas a essência mesmo, né? Sim, é o das tempero. coisas. É o tempero. Eu Então, acho que era ele vai muito gostar do jeito. Um tempero. beijo pra minha mãe, Beijo. Como que é o nome dela? Elisete. Elisete, um beijo. Tá vendo aqui, ó, que a gente tá... Ele tá pegando Tentando. referência. Ele tá pegando referência aí da Ciara. Mas é muito bom, né? Eu gosto muito de cozinhar e, como eu te contei, eu aprendi a cozinhar depois dos 30, né? Uma questão mesmo de... Tinha desejo, mas não tinha tempo. Mas você aprendeu se formando, né? Você se me formou nessa formei. área, né? O que é diferente. Vou aqui pôr uma coisa na panela e cozinhar. Não, mas é uma coisa você também foi que lá. você se aprende sempre. Aprende é ali uma coisa na- de na- descoberta. É praticando, né? Essa é uma coisa que eu sempre me pego pensando, assim, porque o mundo acadêmico, às vezes, dá a impressão que você vai aprender muitas coisas ali na dinâmica do mundo acadêmico, mas você aprende muito mais na prática da coisa mesmo, Sim, né? com certeza. A teoria é muito dia a boa, dia. mas a prática que vai fazer, né? E falando nessa questão de prática, pra gente conhecer um pouco mais você nasceu em um berço cristão. Isso, o famoso berço cristão. Filho de pastor evangélico, filho de Crente raiz, assembleianos, assembleiano. raiz, Convenção do Belém. Como é, assim, essa jornada? Porque eu não nasci em berço cristão, né? Minha família é um pouco católica, um pouco espírita, é uma mistura de várias coisas ali. Eu me converti aos 14 anos. É legal, assim, tem os seus prós e contras, né? Eu digo que geralmente filho de pastor tem dois caminhos, ou vira pastor ou vira Katy Perry, né? Porque aí Meu Deus. ou você tem um momento de decisão, mas é justamente esse paradoxo que quem cresce num contexto de igreja, muitas vezes não tem é muito paradoxal, porque Muito. quando lida com as experiências do mundo, com as vivências que são comuns à sociedade, muitas vezes não tem repertório para muitas coisas. Não tem a base, né? Então, por exemplo, as histórias das pessoas que às vezes se convertem vêm de um cenário de drogas e de álcool e de abuso nesses contextos, eu nunca tive. Eu tive outros tipos de problemas, né? Que eu tive que os superar. problemas no meio Mas ali esse, da dentro do fé contexto de ser cristão e muitas vezes entender que mesmo sendo cristão você erra, você peca. Você comete falhas, você tem uma natureza que você precisa... Tem aquela raiz que tem que estar que você sempre precisa tratar. lutando. Lutando contra. Mas você não nasce com essa compreensão. Você Sim. nasce dentro de um contexto onde você já está salvo, entre aspas. Sim, sim. Mas não é assim. Você tem que passar por uma experiência de entender a fé, de entender e caminhar com Jesus por si mesmo. Sim, sim. Esse que é o que problema, não fica né? pautado só na fé dos seus pais, né? Mas Sim. na sua que você vai aprender e desenvolver. O problema é esse. O problema é que muitas vezes as pessoas se escoram dentro da estrutura que elas cresceram e falam, não preciso aprender mais nada, não preciso evoluir em nada, eu já sei de tudo, eu já cresci nesse contexto. Sim, desde sempre, já ouvi E aí todas as histórias. não tem do que se arrepender. Para que eu preciso me arrepender se eu já Sim. cresci numa igreja, se eu já cresci Todo crente? mundo fala Então, que filho de crente, ele se desvia da adolescência ali, né? Adolescência para adulto, porque começa a sair desse núcleo muito fechado ali, né, da religião, e começa a ver o mundo, né? As possibilidades que tem e no de mundo. certa forma é até bom que isso aconteça. Assim... Calma, gente, calma. Olha que calma. vai pro make-up. Calma. Mas é verdade, porque para que você possa entender que você precisa de Jesus e do que ele Você tem a tem que ter oferecer, suas próprias experiências. você tem que ter as suas experiências e dentro dessa experiência você tem que entender que você tem suas falhas, tem seus erros e que você precisa corrigir eles. Sim. Se você não tiver esse tipo de momento onde você passa por uma decisão, Você vai ter sempre essa sensação que você vai ter sempre essa os sensação de outros que tá são tudo- errados e você é perfeito. você é o bonito, você é a última Coca-Cola do E deserto. você vai se salvar você- porque o seu pai é pastor. Entendeu? E aí não é assim. Na nossa realidade que não nasceu em berço cristão, é difícil, porque a gente já nasce com muita bagunça, muita mistura, muita coisa ali. E quando a gente conhece o evangelho, é totalmente diferente daquilo que foi nos
ensinado. É. Então, é aquela luta também, né? Tem outros desafios, mas a Sim. gente sabe do nosso passado, então hoje a gente fala, hoje, olhando para o nosso passado, viver com Cristo é muito melhor, né? Mas no seu caso é isso, você já viveu Tem esse desde o paradoxo, né? início, e aí tem que ter realmente essa sua experiência, né? Sim. O que foi esse seu início nesse chamado evangelístico? É Você isso aí. já tinha esse desejo ou teve algumas referências que você começou aí e gostar de fazer esse trabalho? Isso aí também é outro negócio muito complicado que foi para mim, porque eu cresci nessa dinâmica toda de culto ao ar livre, de fazer trabalhos de evangelismo da igreja e de Sim. estar envolvido Da em parte coisas social da igreja, também, da né? parte social, né? Eu lembro, por exemplo, de uma igreja que a gente dirigiu, que a gente replantou essa igreja, era uma igreja que estava assim, quase acabando, tinha 3 pessoas, a gente pegou essa igreja para replantar ali. Eu tinha 8 anos de idade, sei lá, por aí, 7, 8 anos de idade. E a gente se envolveu nesse processo de replantação. E aí tinha um projeto social que distribuía pão para as Pra quem pessoas da realmente igreja e precisava. tal. E por aí vai, uma série de coisas, né? Então eu já cresci com todo esse repertório, vamos dizer assim, né? Então com o tempo eu fui passando por experiência, meus pais se separaram e tal, mudei E de volta para o nesse interior. momento você morava em São Paulo. Aí Morava. Isso, eu morei, na verdade, em muitas cidades. Até meus 10 anos de idade, eu morei em umas 8 cidades diferentes. Então seus pais já eram meio Já era missionários. meio completamente, assim, missionário, plantador de igreja, Aham. E ia cigano, pra né? onde tinha que ir. Ia para tudo que era lado, né? Então, já tinha essa experiência de ter crescido meio sem não, eu tenho que aprender essas coisas, tenho que me formar. Mas em 2016 eu fiz a escola da Jocum, né? Ah, Foi legal. quando eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. Foi Aí um você fez pouco aquela antes formação disso. integral. Fiz a formação integral. Mas eu te digo que a formação em si não me ajudou tanto, né? Um beijo, inclusive, pessoal da Jocum. Eu também fiz Jocum, né? mas eu fiz na época da pandemia, Mas, 2023. mas o que realmente me fez despertar para o chamado missionário foi eu entender. Muita gente faz o curso e não entende. Muita Sim, gente sim, faz sim. essas formações e não entende que precisa... É uma identidade, que não é Sim, uma sim. coisa, não, eu vou lá, vou fazer uma escola a partir desse momento. Não, você sempre foi. Desde que Sempre, você exatamente. caminha com Jesus, você crê em Jesus, você já é, né? O curso que eu fiz na Jocum foi em 2023, durante a pandemia. Ah, E foi sobre... aí, você já era formado, você já Não, fazia, mas aí né? eu decidi fazer o curso que era do EMU, né? Que é Aham. Missões Urbanas. Missões urbanas. E foi incrível, porque todo mundo fala, quero ser evangelista, vou para a África, vou para os continentes, vou para os países que são perseguidos, que não tem, né, que não Sim. consegue entrar ali a palavra. Mas a gente esquece que o evangelho tem que ser ministrado para todos. E muitas vezes, no nosso contexto da cidade, a gente não consegue enxergar o vizinho, alguém ali que precisa. E aí que está o grande segredo. Você só consegue ser lá o que você é aqui. Exato. Então, se você aqui, onde você está, você não é uma pessoa que olha para o próximo com um olhar de misericórdia. Se você não é uma pessoa que entende que você precisa compartilhar o amor de Jesus com as pessoas. Se você não é uma pessoa que Exatamente. trata bem os outros, lá você não vai conseguir ser. Na Turquia, no Oriente Médio, em outro país, a nossa em outra primeira vivência. escola é aqui no nosso próprio país, né? Então, existe muito essa coisa do contexto no qual você está inserido. Sim. O problema é que as pessoas pensam que a vivência missionária é essa experiência de curto prazo que você tem ali, de Sim, 6 sim. meses, De você ir faz numa uma outra escola, realidade. você vai lá, um mêsinho, 2, volta, e isso Mas aqui no nosso contexto tem não muita é. realidade até pior do que lá de Aí fora. que está o né? grande negócio, que as pessoas não entendem muitas vezes. Eles acham que você só é evangelismo, tá Só é validado se você missionário se for. você estiver lá no transcultural. E, na Exatamente. verdade, as zonas urbanas são as regiões mais propensas à evangelização. Sim, sim. Por quê? 2 milhões de pessoas se mudam para regiões urbanas todas as semanas no mundo. Né? Então, se mudam dos interiores, se mudam de zonas rurais para as zonas urbanas. 2 milhões de pessoas. Muita gente. Todas as semanas. Muita gente. Né? No mundo todo, falando do mundo Quando eu todo. fiz, foi incrível, assim, esse curso abriu minha mente, porque é realmente isso, a gente foi evangelizar na Paulista. E aí todo mundo fala, evangelizar na Paulista, lá só tem gente que não quer ouvir. Mas assim, a minha experiência de evangelismo na Paulista foi incrível quando eu fui com a equipe, porque é isso que o Gessé falou, a gente
encontrou pessoas de diversas, pessoas com muito dinheiro, bem vestidas, pessoas ali de rua, pessoas estrangeiras que estavam lá. Então, assim, é um celeiro. Então, nas zonas urbanas estão os 4 públicos menos alcançados. Tem 12, né, na verdade, Sim. públicos menos alcançados. Mas desses 12, os 4 maiores estão nas regiões urbanas, que são a próxima geração de jovens, as pessoas que influenciam o contexto cultural e social, então, políticos, influencers digitais, empresários, tudo isso é pessoas que influenciam. Migrantes, Muito, né? muitos Muito. migrantes, e os mais pobres entre os pobres. Então, são os 4 públicos menos alcançados. Agora é a cebola? Agora a cebola. Vamos Eu lá. expliquei pro Gessé, perguntei pra ele, o que a gente coloca primeiro, cebola ou o alho? Aí ele, o alho. Eu falei, não, tá errado. Porque o alho, ele queima muito rápido. Olha aí, ó. Então, a gente coloca a cebola, porque a cebola, ela solta água, né? Então, a gente espera ela durar um pouquinho, depois a gente põe o alho. E como ele queima muito rápido... A importância de fazer um curso, na verdade, de entender o que a tá gente fazendo. tá aprendendo também com a experiência, né? Isso, aí deixa ela dourar e depois a gente coloca o alho, tá? Tá ótimo. Então, esse desafio, né, Gessé? Esse desafio mesmo de ir para os centros, então. grandes centros urbanos e alcançar esse público tão diverso. Sim. Que é muito diferente, né? São pessoas que estão no mesmo contexto ali, local, mas Sim. socialmente é muito diferente, né? Sim. E aí tem muitas culturas na região urbana. Então esse é o grande desafio, muitas vezes, até de as pessoas entenderem se você está em tempo integral em missões ou se você desenvolve trabalhos relacionados E hoje você tá a integral. missões. Integral, né? Eu tenho o trabalho com marketing Sim, também, sim, eu sim. trabalho com mentorias também, né, para empresários e mentoria de liderança, Mas de você modo se geral, formou né? profissionalmente em alguma área? Eu estou me formando em administração, estou terminando agora, né? Então... Mas tenho já 1 milhão de especialização em marketing e tal, e Então negócios. vai ser meu parceiro aí Vamos também tá nos aí, negócios. vamos tá aí, vamos tá aí. Inclusive a gente já tem até Mas algumas... hoje é integralmente ali na obra. Na porque, missão, no propósito. sim, isso é uma coisa que eu entendi. Mesmo quando você está numa jornada de trabalho, por exemplo, se você entendeu que você acredita em Jesus, você é um missionário em tempo integral. Sim, sim, sim. Então, isso é uma coisa mais de compreensão do seu papel enquanto cristão, atuando numa sociedade, do que da condição de registro na qual você se coloca sim, é verdade. em determinado momento. É porque a gente, na cabeça das Pois pessoas, você é missionário em tempo integral, você nunca deixou de ser. Porque... nunca. É que na cabeça das pessoas, eles acham, não, porque é eu sou missionário, missionário, eu tenho que estar em alguma missão fora do Sim. país e também, se for integral, eu tenho que viver para aquilo, eu não posso ter nenhuma outra profissão, ou obrigação, Sim. ou outra atividade fora daquilo. E o GCE é uma prova de que ele consegue lidar muito bem com várias situações. Como que é a sua rotina hoje? Muda muito durante a semana, né? Durante cada semana, mas geralmente nos dias de semana eu estou muito atendendo ali as pessoas e tal, fazendo reunião estratégicas, dos conectando projetos que você coordena, dirige Isso, ali. dos projetos da cristandade, do instituto, das coisas, né? Então, resolvendo burocracia, vamos colocar assim. E me conecto com algumas coisas de campo também aqui no interior, né? Na região do interior de São Paulo. Que o GCL fica um pouco aqui, fica um pouco em São Paulo. Ele é missionário mesmo, ele tá sempre por aí. Eu sou a música do Ranger Urbana, eu moro em qualquer lugar. Isso, exatamente. Mas aí e aí durante os fins de semana, geralmente a gente tá nos eventos, nas atuações de campo, né? Em Sim. São Paulo ou em outros lugares também. Por exemplo, esse mês agora mesmo, nós estamos em agosto ainda, eu sei que o programa... não, nós já estamos em setembro. Tá vendo? Eu já estou perdido. Né? Mas em agosto agora a gente teve em Belo Horizonte, que teve o início de uma campanha de evangelização que vai rodar o país todo, que é a campanha Um Só Povo. Né? Então lá foi a primeira Foi o início, edição, foi o início, o start, em Belo Horizonte. Tá? Inclusive tinha um missionário, né? Isso, o Derek, que é o diretor da nossa rede global, da nossa aliança de qual ministérios. país que ele é? Ele é americano, mas ele mora na França. E aí lá ele lidera o Kingdom Impact Network, que é uma iniciativa que conecta ministérios ao redor de todo o mundo. Né? E a gente é conectado, a gente é parte do ministério também. E aí, lá foi o início. Isso, aí lá em BH foi o primeiro episódio da campanha. 2 dias depois estava em Nova Odessa, né? Então teve em Nova Odessa alguns dias atrás. Qual é o foi próximo? Incrível. Os próximos ainda estão para serem agendados, mas assim, tá tudo entre Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas. Então tem algumas cidades algumas cidades foco,
Porque o grande propósito é a gente poder... Ah, agora o alho. Agora é um alho. Agora veio o alho. E pega tudo, que eu gosto bastante de Ah, alho. Comida com alho é tudo. meu Deus do céu. Alho e cebola. Meu filho não gosta não, mas eu coloco. Então, aí Ah, faz sentido mesmo, porque aí depois o alho só dora um pouquinho e já entra É que ele com queima muito rápido. Aí ele fica aquele marrom queimado e aquele gosto forte queimado. Não, legal. E aí, o propósito é a gente impactar as grandes cidades e a partir das grandes cidades se criarem núcleos que vão, entendeu? Que eles vão Expandir isso continuar o para, trabalho. não somente para continuar na capital, nas grandes cidades, Expandir. mas expandir para cidades E aí menores. vai ter e mentoria por aí também vai. desses núcleos? Isso, a gente vai criar uma grande rede de relacionamento legal. entre líderes, pastores e tudo mais, justamente para que tudo isso esteja conectado em nível nacional, mas também em níveis locais. Né? E nesse E evento haja esse de acompanhamento. início aí, como que foi esse... Foi bem legal, a gente fez uma ação ali na Praça 7, em Belo Horizonte, né? E tinha eu fui lá com o Baruque. Ah, Em é? BH, Ah. E aí tinham pessoas de mais de 6 igrejas ali representadas, que né? legal. Vocês fizeram convite para as Isso, igrejas, e eles aí foram. os Foi um evento ministérios ao ar livre mesmo. ao ar livre mesmo, isso. A ideia é que a gente possa também não somente ter as ações na rua, mas tenham treinamentos, capacitações, encontros de unidade mesmo. Que legal. E além Peraí, que eu tô disso, com dificuldade de abrir aqui, peraí. encontros de adoração e intercessão, né? Então, Legal. encontros para conectar mesmo as pessoas e poder criar esse senso de comunidade, de que não existem várias igrejas, existe uma só igreja. É um só povo, né? É um só povo, né? E um só propósito. Isso, tá? A cristandade existe desde o começo com esse propósito, que é o de unificar a igreja brasileira para cumprir a grande comissão. Sim. E aí, isso que eu achei agora... incrível quando conheci, né? A proposta, eu achei incrível por isso. Então, Vou vou colocar mais. Ah, vai pôr mais? Vou colocar mais. Ah, tá. Isso, pode colocar aí. Não pode quebrar, sem quebrar. Sem quebrar. Depois que Senão ele... os nossos amigos italianos vão ficar... depois que ele derreter, a gente vai misturando ali, vai mexendo, vai olhando. Acho que esse é o suficiente, Maravilha. né? Tá ótimo. Meio pacote. E aí, quando eu conheci eles, eu gostei por isso. Esse propósito mesmo de unificar. Porque a gente fica muito nessa briga, né? De, minha igreja é perfeita. Minha igreja que é a única... Minha teologia, Os minha católicos ideologia. dizem, né? Que a única religião é deles, ali a verdadeira. E, na verdade... Mas as igrejas estão desenvolvendo essa mesma dinâmica, né? Sim. Todas as igrejas estão agora nessa mesma... então isso é... Esse mesmo senso. Ó, tá vendo como ele já tá dourado? Ah. Agora a gente vai colocar carne. Maravilha. Então, aí já foi quase tudo. O cheiro tá bom, hein? Tá ótimo. Gostoso, hein? Foi tudo? Ah, não. Ainda tem aí, pronto. Isso aí agora não tem muito segredo, é só Misturar. deixar ela fazer o trabalho dela, misturar. Conta aí, Gessé. Continua contando aí. Então, esse é o grande desafio, né? É um dilema, mas é um dilema que tá para ser superado das bordas para dentro, né? Muitas vezes a gente espera que a mudança surja dos núcleos, né? Sim. Então, a mudança vai surgir dos contextos de centro das igrejas, do núcleo de liderança. Sim. Nem sempre isso acontece. Em Nova Odessa está acontecendo dessa forma, né? Então, os pastores estão ali se envolvendo e tudo mais. Estão ali Tem toda essa dinâmica, né? Onde eles estão entendendo a importância, né? Então, o Conselho de Pastores da cidade foi quem abriu as portas para a campanha Um Só Povo Lá. Ah, né? que legal. Então, isso é uma Então, coisa eles estão entrando positiva, ali, né, nessa agenda, nessa necessidade. O que é muito bom, assim, quando as igrejas entendem essa importância de dentro, né, para fora. Mas, geralmente, não é como acontece. Então, geralmente, o que acontece são os ministérios de evangelismo da igreja, Sim. são das bordas para dentro. Né? É uma coisa que a gente falou muito ontem. Eu tive reunião com o pessoal do parque, né? Que é o projeto que eu tô ali no grupo gestor. A gente tá iniciando junto, né? Esse propósito dessa igreja céu aberto, que é algo diferente, né? Do tradicional aí. Sim. Então tem os seus desafios, né, Gessé? Sim. Gessé que foi responsável por me conectar com esse povo e eu tô muito feliz e grata a Deus e a Ele por ter me orientado, porque é algo que já vem de muito encontro do que eu gosto, né? Do meu chamado. Então, hoje eu estou podendo servir. Mas é um desafio também, né? Você está numa igreja que não tem parede. E tem muito preconceito, né? Eu ainda sofro muito preconceito das pessoas falando,
mas tá desviado, você tem que ir pra igreja. Mas Porque curiosamente... na cabeça das pessoas, a igreja é só o templo físico, né? É, sim. Mas curiosamente, isso é muito bom, porque ao mesmo tempo a do parque é uma igreja que está conectada, Crescendo, que né? está crescendo, Iniciando. que tem uma proposta inovadora, Sim. mas que está conectada tradicionalmente também a uma Sim, denominação e o que é muito tem uma importante, igreja que é o né? IPI, né? É, que é a Presbiteriana Independente. Então isso é muito bom. Então esse tipo de dinâmica que alinha as boas características de dois núcleos, vamos colocar assim, que é o núcleo onde você tem ideias novas, uma inovação, algo que é trazido, e você tem uma base de sustentação histórica. Sim. Então, essas duas coisas alinhadas produzem conectam. geralmente uma plantação de igreja muito mais dinâmica, E né? tem outras igrejas também. Tem a CMS, que é a que mandou os missionários para cá, que é o legal. que tá nos orientando também. E tem outras denominações. Tem Assembleia, tem Bola de Neve, tem Quadrangular. Então, assim, tem pessoas de diversas denominações que estão com a gente nesse propósito de se unir e de Legal. cumprir esse chamado, né? De ser igreja a céu aberto, fora das quatro paredes ali. Né? De alcançar pessoas que talvez uma igreja tradicional não alcançaria. Então, nossos eventos lá acontecem toda último sábado do mês. A gente se reúne ali em frente ao barco, do Parque Ecológico ali, aqui de Indaiatuba. E a gente faz ali a nossa celebração pública ali, falando do amor de Deus ali, muito bom. nesse contexto. É muito muito legal. Bom. É muito legal. Eu recomendo, não somente porque eu conheço todo mundo lá do projeto, mas porque eu mesmo, com o passar do tempo, comecei a entender e perceber o valor de você participar de uma igreja que é igreja, sim. e não de uma igreja que você somente frequenta. A gente está iniciando ali, mas a gente não é já sobre tá ir à igreja, organizando. mas sobre você ser igreja junto com outras pessoas. Sim, não, isso é muito bom. Isso é incrível, né? Que é o que eu falei, a gente acaba alcançando pessoas que talvez nunca pisaria dentro de uma igreja, mas que está passando com a sua família ali no parque, se aproxima porque vê que tem... Lá a gente chama as pessoas para cantar, inclusive você precisa ir lá, né? Fazer um som lá pra gente, levar uma palavra. Então tem as músicas, tem a palavra, tem as dinâmicas ali. Vamos programar isso aí. Tem as dinâmicas ali com as crianças, né, que a gente leva, eles fizeram parceria com a prefeitura, então tem várias atividades do esporte ali, que as crianças fazem algum esporte, tem brincadeiras, a gente resgata essas brincadeiras antigas ali também. E é muito legal, esse último sábado que a gente fez agora, mês passado, foi no tema ali dos pais, então os pais se divertiram com as crianças ali, brincaram, legal. fizeram várias dinâmicas. Por causa do Dia dos Pais. Por causa do Dia dos Pais. E foi muito legal, Verdade. assim. Então tem várias atividades que acontecem, mas com esse intuito ali, de abraçar poder as pessoas. conectar mesmo. Aí tem uma barraca lá onde as pessoas podem ir, podem receber oração. A gente distribui bíblias ali também para as pessoas que não têm. Então, assim, a gente vai trabalhando em diversas fontes ali, diversas áreas, né? Eu estou mais na área social, então eu estou desenvolvendo alguns projetos ali. Você sempre teve mais na área social, na vida toda, eu né? gosto, eu desde gosto. o Instituto Benedito Pinheiro. Desde da ONG do meu pai que eu iniciei, estou aí nessa jornada. Mas eu gosto, né? Algo eu gosto ali de ajudar as mulheres, as famílias, as crianças, né? Isso aí é uma coisa que o Derek ele fala bastante, que é você precisa entender e se envolver com aquilo que brilha os seus olhos e aquilo que você tem aptidão para fazer. Porque muitas vezes o que acontece geralmente nas igrejas, e aí vai a dica para pastores, para líderes de modo geral, como que você extrai o melhor das pessoas. É você entendendo para o que essa pessoa tem talento, o que essa pessoa sabe desenvolver e posicionar ela estrategicamente para desenvolver aquilo. Então ele fala sobre a regra 70-30, né? 70% do que a pessoa tem o potencial de desenvolver e se sente vocacionada a realizar, e 30% do que a organização como um todo precisa de modo geral. Da necessidade. Então, ninguém foi chamado para necessariamente produzir reuniões estratégicas. Sim. Uma reunião estratégica é uma parte da denominação. Eu odeio reunião, mas eu vou lá, mas eu dou minha opinião. É o que precisa. Inclusive, vindo muito disso do que você está falando, eu estou desenvolvendo alguns projetos lá, eu e a Noemi, né, que é a responsável lá, ela e o Márcio são os missionários que vieram pela CMS, né, e eles estão à frente agora do parque, junto com o pastor Altamiro, né, do IPI e de várias outras igrejas. A gente está querendo desenvolver vários projetos voltados nessa questão do use de seus talentos, que é isso, identificar o que a pessoa tem de melhor ali e
ajudar ela a trabalhar no que ela gosta de fazer e quer desenvolver. É. É em prol ali de todos, né? Então, Então porque a muito igreja legal. é isso, né? Quando Paulo, em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, está falando sobre os talentos, ele não está necessariamente querendo dar uma descrição dos dons espirituais, uma descrição final, né? Muitas vezes a gente leva para esse lado, então não. Os dons espirituais são esses que estão em Coríntios 12, e somente Específico. esses. Não, mas ele está descrevendo Sim. que existe uma série de qualidades dadas por Deus que são usadas para o coletivo, que precisam ser usadas para o coletivo. Então, alguém que tem o dom da fé, por exemplo. Esse é um dom que geralmente não é muito falado. Sim. Quando a galera está no contexto de E mover dizem que são poucos espiritual que tem e ali. tal. E Não, também os que mas têm, é um se dos há, às dons. vezes acaba caindo na questão do, só é curado se eu orar, né? Não, Se eu e fizer. aí, Então, que tá. acaba entrando muito Tampa isso pro aqui ou eu, não? né? Não pode deixar de tampar. Ah, tá bom. Acaba entrando muito na questão do eu, né? É. Eu. Então, tem essa questão. Mas o que o Gessa está falando é verdade. Tem muitos dons e talentos aí que são diversos, né? É o que eu estava falando hoje com meu pai. Deus, ele se manifesta na sua multiforme graça. Sim. E nessa multiforme entra muita coisa, assim. Muita, principalmente a questão da arte, né? Que é a minha área. Que é a área que eu trabalho há 17 anos ali, com Cresceu, cinema, desenvolveu. comunicação. E também é uma área que, às vezes, tem muito preconceito, né? Principalmente no meio cristão. Agora não, eu vejo que agora tá mais aberto, né? Os cristãos estão abrindo a mente ali, estão produzindo conteúdos ali, porque viram Sim. que não adianta disputar. A gente tem o nosso espaço, a gente precisa produzir o nosso Precisa conteúdo. entrar, né? Não também deixar somente nichado ali, para o público, né? É uma coisa que eu ia perguntar pro Gessé sobre filmes, né? A gente falou um pouquinho nos bastidores ali. Perguntei para ele qual é o filme favorito dele, ele vai contar. Mas é isso, a gente precisa usar essas narrativas para levar ali o que a gente acredita, né? Sim. Para a nossa fé, os nossos valores ali. E de uma forma que seja natural e leve. Muitas vezes eu vejo que as pessoas tentam entrar nesses contextos somente para participar da guerra cultural. Sim. Sabe? Meu Deus, as coisas estão acontecendo, porque ideologia tal, porque ideologia não sei o que lá. Então eu preciso entrar nisso aqui para batalhar, para prevalecer. Fica E uma não é disputa. isso, não é sobre isso. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para transmitir a mensagem do reino de Deus, para realizar todos os sinais e maravilhas que testemunhavam de quem ele é. Então, quem ele é verdade, é verdadeiro. Não era uma construção para que pudesse dominar sobre Roma ou dominar sobre... A expectativa de todo mundo era essa, na verdade. Que Jesus viesse e dominasse sobre Roma, dominasse, né? Sobre o mundo e tal. E estabelecesse o seu reino ali. Estabelecesse e ali ia ser uma coisa... Essa é a expectativa, né? Até hoje. Até hoje é essa mesma coisa. E dos crentes também. Também. Entendeu? Sabe, essa expectativa de que a gente precisa vencer. Guerrear, mas é uma guerra que não é nossa. Mas não é nem uma guerra, eu diria. Porque se nós acreditamos que a igreja de Jesus foi feita com o propósito que Jesus estabeleceu para que ela existisse em Mateus 16, então a gente não precisa lutar contra nada. Sim. Porque existem coisas, a maioria das coisas no mundo, a igreja que Jesus criou tem o poder para realizar. Sim. A maioria das coisas do mundo. Então a gente não precisa do governo para alcançar aqueles que estão nas periferias. A igreja, entendeu? hoje, não hoje, mas eu acho que em toda a história, né? A igreja ela foi grande e fundamental ali. Ela faz muito mais que o governo. Ela entra em camadas que o governo jamais conseguia entrar. Exato. Vai conseguir, entendeu? Mas aí a igreja, por vezes, se coloca nesse lugar que é muito menor. Sim, que exatamente. é o lugar da política, que é o lugar da dinâmica denominacional, da dinâmica econômica, né? Do modus operandi esquece que é o grande propósito. E esquece que é uma estrutura... A igreja é, em si, uma estrutura política. Ela vem dos ideais da cultura grega, da eclésia, né? Grega, que era uma das instituições da democracia grega. Então, ela vem em si de uma ideia de estrutura política. Mas a igreja em si é uma estrutura política que está acima do sistema político. Por quê? Porque é uma igreja regida por Jesus. É um reino de Deus na Terra. E o reino de Deus na Terra, ele não vai ser operado pelas mesmas estratégias e fundamentos as mesmas diretrizes daqui, que os sistemas da esquerda e da direita. E também do nosso mundo. Como você falou, é uma guerra que as pessoas, colocam ali na mente e quer ficar guerreando. Mas uma vez eu
fez uma ministração da parábola, né? Do joio e do trigo. E aí aquilo abriu minha mente também, que eu dei uma oficina lá do meu pai sobre macarrão, aí falei do trigo e tal, aí entrei nessa vertente, e depois, quando eu fui me formar líder lá, eu levei essa palavra. E aí é muito engraçado, porque lá diz que a gente tem que conviver com todas as pessoas, a gente tem que conviver ali com os que também é o contrário do que a gente acredita, a gente tem que ir ali. Mas é algo que vai ser separado no final, não vai ser agora. Então, até lá, a gente tem que trabalhar em todas as nossas, como que fala? Todas as nossas potencialidades ali para fazer o nosso melhor, para fazer o nosso propósito. É o que a gente está fazendo, né? Você está indo nos lugares que ninguém quer ir, falar do amor de Cristo, né? Para os moradores de rua, para os dependentes químicos, para as pessoas ali marginalizadas das periferias. E eu ali no projeto social também atendo várias pessoas de diversas, né, de diversas áreas, Sim, principalmente no contexto do Benedito lá, né? Do meu pai, como eu morava em São Paulo e morava na periferia, era uma realidade. Hoje eu estou morando aqui e é outra realidade, são pessoas diferentes, então você tem que saber lidar. Mas trabalhar ali da melhor forma, né? E entrando nessa área artística que a gente estava falando, né, dos filmes e tudo, eu queria que o Gê você contasse aí qual que é o filme favorito dele. Olha, meu filme favorito não é nem uma produção tão boa hoje em dia, que tem muito recurso, né? Mas é o Superman do Christopher Reeves, aquele primeiro lá, né? Sim, o clássico, histórico, né? o clássico. Eu gosto muito dele. E uma pena que ele não pôde mais fazer filmes, né? Sim. Porque ele teve todo o negócio de... Ele teve um negócio, uma fratura na coluna lá, ele ficou paraplégico. Sim, né? infelizmente, né? Cair Foi de uma um cavalo e fatalidade. tal. Mas para mim ele conseguiu... Foi o melhor ali, extrair a essência. Conseguiu extrair todos os elementos em geral, assim, históricos já, dos HQs, do Superman, de tudo, da construção do personagem. E Você colocar gosta, eles né? Você é pra bem realidade. nerd, gosta, né? Desse mundo aí. Eu gosto. Isso é uma coisa que eu achei que faltou um pouquinho no último filme, por exemplo. Já Eu não dando assisti spoiler, ainda né? o último filme, não Então não vou dar spoiler, não. Mas a história do Superman é muito pautada em Cristo também. Na verdade, quase todas as histórias ali. As narrativas, a construção das narrativas, ela vem muito dessa história da criação. Isso é uma coisa muito da curiosa. Guerra ali entre o bem e o mal. Isso é uma coisa muito curiosa, mas que as pessoas não levam tanto em consideração. Mas, por exemplo, O Senhor dos Anéis é uma obra completamente cristã. Sim. Crônicas de Nárnia, nem se fala, né? Mas falando especificamente do Senhor dos Anéis, que foi o que praticamente refundou o mito moderno, né? No contexto de sagas, de filmes. Então, hoje, por exemplo, tem o Game of Thrones, tem o Harry Potter, tem todas essas que mistura esses grandes fantasia, mitos, né, essas com grandes os fantasias. mitos. Todas elas se baseiam, de alguma forma, no exemplo que o Senhor dos Anéis deixou. Sim, né? sim. Então, na saga moderna, foi uma obra desenvolvida por um católico, um cristão, que é o J.R. Tolkien, que deu o fundamento para tudo isso. Né? Então, tem muitas reflexões sobre os personagens ali do Senhor dos Anéis que levam para elementos da Bíblia. Então, por exemplo, só para dar um exemplo assim, aleatório, né? Mas como é que é o nome do personagem lá? O My Precious. O Frodo lá? Frodo. É Frodo? Não é Frodo. Não. Frodo é o rapazinho Precioso pequeno. é o... Sméagol. Sméagol, isso. Sméagol. Sim. Então, o Sméagol, ele tem essa característica... Aparência muito... Aparência horrorosa. Sim. E aí, assim, ele é um personagem que tá o tempo todo ali em busca de alguma coisa. Curioso. E ele tá querendo alguma coisa pra ele. E ao mesmo tempo ele busca ele é um personagem coisa bonzinho, mas ao mesmo tempo ele e tal. Ele é a imagem do homem da queda. Sim. Então, o Tolkien colocou esse tipo de personagem propositalmente poder como uma imagem do homem caído. Então, o homem, após ter perdido o seu relacionamento com Deus no Éden... Que eu acho que foi o pior, né? Ele entrou em toda essa dinâmica de uma busca incessante e insatisfatória o tempo todo. Para tentar recuperar aquilo que foi perdido. Para tentar recuperar o que foi perdido das maneiras erradas, sempre. Sim. Né? Nos lugares errados, então dentro de um fundamento errado, é o homem da queda, né? Então, na construção do roteiro, eles sempre pegam essas referências da história clássica ali, né? Da Bíblia, para poder trazer, porque eu sempre digo que as histórias da Bíblia, Hollywood fica no chinelo, assim, porque eles tentam reproduzir
Mas quando você lê as histórias ali, eu sou apaixonada pela história de Moisés ali. Eu falo, cara, como um cara que era um improvável, que era para ter morrido Sim. ali, ele foi resgatado, ele ficou numa posição de privilégio, aprendeu ali todas as artes, todos os conhecimentos, todas as ferramentas ali, mas teve esse conflito dele Sim. de reencontrar ali a sua verdadeira essência, a sua verdadeira raiz ali. E fugiu, né? Matou um cara lá, fugiu. E começou uma jornada totalmente diferente da realidade que ele já estava acostumado. Sim. Mas recomeçou ali. E depois foi sensível ao chamado de Deus. Ele teve coragem de ir para resgatar um povo que também teve uma jornada muito difícil, Sim. né? De 40 anos no deserto, A de história lidar de com as Moisés pessoas. É muito impactante, né, a muito história boa. dele. Mas sou eu tava, apaixonada. eu olhando para a história de Moisés, eu estava olhando essa semana que eu fui ministrar em uma igreja em Nova Odessa. Então tá fresquinho a Tá mensagem. fresquinha, é. A mensagem E eu tá tava fresquinha. refletindo em como que Moisés, de alguma forma, traz muitas imagens que vão se cumprir em Jesus. Sim. Então ele É fica verdade. 40 anos Peregrino. peregrino, ele mesmo num deserto, afastado, longe de sua realidade ordinária, natural. Sim. E após isso ele é chamado para o ministério. E ele desenvolve E esse para ministério para recomeçar libertar no o deserto povo. sem nada, do que se ele era Então, servido no E castelo. aí Jesus da mesma forma, fica 40 dias no deserto, entendeu? Passando um perrengue ali. Passando ali e tal. E após esses 40 dias, Jesus começa o seu ministério. Da mesma forma, quando a gente vê o episódio do Getsemane, né? Então, Sim. Getsemane, onde Jesus ora e tal. E pede Jesus ali, fala por 3 vezes, Pai, se for Afasta de possível, mim. afasta de mim esse cálice. Era humanamente Ele estava como falando, homem, né? Ele tava e como ele homem. falando, todavia seja feita sua vontade. Sim. Moisés, quando Deus aparece para ele na sarça ardente, Sim. por 3 vezes ele faz essa mesma E indagação. questionamento, Olha, mas eu não sei falar. Eu sou Olha, gado. mas eu não tenho... E o que que eu vou falar? Manda eu peço que outro. envie outra pessoa. Por 3 vezes, Tanto ele Deus mandou o irmão hesita, dele, né? Pra dar força e coragem Mas pra por ele. 3 vezes Moisés hesita em cumprir o chamado. Sim. Em saltar no chamado. Não, e muitas vezes, eu acho que é mais do que 3, porque... Mas no fim ele vai e cumpre. cumpre. Entendeu? No Mas fim, acho que ele muitas desce. vezes, eu acho que ele, ali naqueles momentos Sim, críticos, durante, né? durante a jornada, né? Foi Sim. muitos momentos bem marcantes ali da história dele, né? Sim. E aí eu falo, Hollywood Mas ia muito- ficar no chinelo iria, tentando pensar com num certeza. roteiro tão complexo, né? Com tantos altos e Com baixos certeza. ali. Mas especificamente eu falo sobre essa ideia de Moisés ser uma figura muito impactante que remete a Jesus, justamente porque todo esse contexto onde ele se coloca como um intercessor entre o povo e Deus. Então ele é a ponte de diálogo entre Sim, o povo sim. e Deus. É o elo de conexão. Da mesma forma como Jesus, quando ele vem, ele é o elo final de Sim, conexão entre a humanidade e Deus. Né? É como Esse se elo fosse que havia sido rompido e rompido. ele que foi ali Então é uma a imagem peça muito que bonita. E conectou. é realmente uma imagem, porque quando a gente olha em Êxodo 12, quando o povo é liberto do Egito, tem um versículo lá que diz que pessoas de diversas tribos, povos, línguas e nações saíram do Egito juntamente com o povo de Israel. Foram libertos junto. Foi uma geração que foi ali, né? Então, assim, isso é uma Diversas. coisa muito legal, como que o Antigo Testamento inteiro traz essas Sim. imagens, que quando você olha, todas elas falam sobre fascinante. Jesus, Eu todas sou elas apaixonada apontam para pelas Jesus. histórias da Bíblia e principalmente essa de Moisés. São Mas muito agora, boas. voltando um pouco sobre essa questão do evangelismo. Sim. Como que você vê hoje? Qual que é a sua visão da sua experiência? Você está aí integralmente, aí 100%, está aí ativamente, né, nas frentes e tal. Queria saber qual que é a sua visão. Vou colocar um pouco de pimenta, tá? Ah, maravilha. Pimenta do quê? Pimenta do reino. Olha aí, a pimenta do reino. Pra ajudar. Não, a minha visão é... Eu tento ser otimista, né? Então, Sempre. Perder a fé no... mas ao mesmo tempo olhando o realismo das coisas. Nós estamos em um país com 50 milhões de cristãos evangélicos. Sim. Os mais otimistas apontam até 70 milhões. Mas sabe quantos missionários transculturais tem em tempo integral? Transculturais, no caso, em outras culturas, né? Do Brasil, Ah, vindos do Brasil, chuta um número aí. 150.
Não, 150 É é muito? muito pouco também. Muito pouco? Não, ó, são 50 milhões de cristãos. É. Quanto você acha que seria um número razoável de missionários transculturais para esse tanto de cristão? Ah, porque eu sei que é pouco, né? Muita gente Não, mas não coloca... vamos fingir, chuta um número. Um aproximado. É. 50 milhões, se for, tipo, 10% desse valor? 10% daria 500 mil, né? Sim. É menos. É menos? É, eu imaginei que é menos mesmo. É, mas quanto menos? 5% ou não? 5% seria o quê? 250 mil. Sim. Menos. Menos? Ixi, 1% então. 1% seria o quê? Chutando 50 baixo. mil? É. Menos. Menos? Meu Deus, então o quê? São uns 20 mil? 25 mil? 20 mil. 20 mil. 19 para 20 mil missionários. Nossa, então é bem pouco. É, Bem muito pouco. É, imaginei que seria pouco mesmo, porque as É, pessoas não valorizam muito essa questão do... Eles querem ali atuar no seu local, eles não conseguem... Não, nem no local, esse que é o problema. É, nem no O local. problema é que nem no local as pessoas querem atuar. As pessoas querem atuar na igreja local, muitas vezes. Entendi. Quando muito na igreja local. Entendeu? No seu núcleo ali, no seu Quando contexto. tá atuando demais, assim. Nossa, estou fazendo muitas coisas aqui na igreja. É o máximo. Caramba. Entendeu? Então esse é... Essa é a realidade de hoje. Esse é o grande dilema, Sim. eu acredito. Aí que tá o grande segredo de... Mas eu acho que em toda a história foi assim, não foi, Gisele? Em toda a história foi assim, foi mas assim. na igreja que Jesus deixou e que nós vemos se mover no livro de Atos dos Apóstolos... Nasceu assim, com essa ideia de... E não é que todo mundo tem que sair e ser missionário transcultural, ou todo mundo tem que se tornar um missionário urbano que sabe, estuda e se aprofunda nessas questões, mas... porque até mesmo no contexto da igreja de Atos, né? Então, uma igreja se converte em Jerusalém, tem 3 mil pessoas, não são as 3 mil pessoas que vão sair ali para fazer missões e tal, mas essas 3 mil pessoas, elas se movem em princípios que vão transformar a sociedade como um todo, e que, em última análise, vão derrubar o Império Romano, muito tempo depois, porque foi justamente o fortalecimento da fé cristã que deu as ferramentas estratégicas para que as pessoas vissem que o Império Romano, da forma como ele existia, não podia existir mais. Mas você quer cortar tá automático enquanto eu mexo aí? Sim, por favor. Eu vou para esse outro lado. Então. Isso, vamos lá. Então é uma coisa muito principiológica que às vezes falta. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que estrategicamente ir para o campo, mas existe um princípio a ser exercido, porque o que é o evangelismo? É quando você sai para fazer uma ação de evangelismo? Não. O evangelismo é quando você está na sua vida cotidiana e você testemunha sobre Jesus com a sua vida. Sim. Sendo uma pessoa honesta, tratando as pessoas com respeito que não é comum, sabe? Vivendo os valores do evangelho. Praticando aquilo que Jesus E as nos pessoas deixou. vão olhar para você e vão falar, por que você se comporta dessa forma? O que te move? Jesus. Mas ainda tem muita mente fechada, né? Eu, quando me converti aos 14 anos, como eu falei, vim de um contexto muito bagunçado, me converti. E aí eu lembro que tinha esses movimentos evangelísticos, mas era muito pouco, assim. Era um grupo de 2, 3 ali missionários, evangelistas, que iam entregar um panfleto ali e falar Jesus te ama. Sabe que eu fui evangelizado uma vez, assim, na Sé? Foi, a gente conta aí. tava numa ação de evangelismo, e aí... Ninguém deu a gente falou, deu esse uma menino com pausa. esse cabelo não é cristão. Não é. A gente deu uma pausa assim, tava umas 3 horas na ação ali. No que a gente tava ali e tal, só tomando uma água e tal, na resenha, tranquilo. Aí passou uma senhorinha, coisa bem intencionada até, Vou colocar né? o bacon, tá? Tá bom. Mas aí passou ela passou pro folheto, entregou, Jesus te ama, vá pra igreja. Aí foi evangelizado. Foi evangelizado no evangelismo, né? Ela cumpriu ali, né? Mas assim... Mas muito mal cumprido. Assim, a intenção, aí que tá. A intenção é muito boa, mas quando a gente fala aqui de boas intenções, o inferno tá cheio, a gente tá falando justamente sobre essa falta de relacionamento, essa falta de amor. Essa coisa mais fria, né? Porque aí traz um sentimento para quem não é cristão e abordado dessa forma, que você é o errado. Sim. Você, tem uma doença, você é aquela pessoa que vai pro inferno, né? Então fica essa sensação, né? Essa coisa... E como funciona hoje o evangelismo de vocês? Como que é a dinâmica? Então geralmente a gente faz um momento de... O que a gente está mais acostumado a fazer, né? A gente faz um momento ali de louvor e tal, de música. Sim. E isso... Que é com violão, que é com com carrom, com instrumentos ali. Isso traz uma dinâmica onde muitas pessoas param ali para assistir ou para, enfim, olhar o que está acontecendo, né?
E a gente orienta os voluntários a fazerem abordagens ali ao redor, né? Sim. A essas pessoas que vão parando, porque o grande segredo é construir relacionamento, né? Então esse é o modelo mais comum, mas existem outros modelos de ação que a gente desenvolve, então com banda artística mesmo, então tocando músicas consideradas seculares, Sim, né? sim. E tudo mais. E aí Que aí atrai é as um pessoas. atrativo, né? Isso, aí já vamos para As uma pessoas qualidade já- mais underground. Já se aproxima ali para criar uma conexão. Isso. E aí nessa é o que a gente faz lá Vai também no entrando. do parque. A gente traz ali, atrai as pessoas ali com essa novidade e depois a gente sutilmente ali vai criando um relacionamento e vai inserindo ali. Porque é o grande segredo. Lucas 19, eu posso estar errando o texto, mas no Evangelho de Lucas, né, tem um texto que diz que Jesus fala, né? Usem a riqueza desse mundo para ganhar amigos. Sim. Então, o É lindo evangelismo isso, né? é ganhar amigos. Exatamente. É você fazer amigos, é você desenvolver relacionamentos, é você, sabe, criar pontes de relacionamento. Compartilhar, né, as É o que boas Jesus novas fazia, é o que com Jesus todos. fez em seu ministério terreno. Sim. Então, ele fala que a gente foi chamado para fazer as mesmas obras que ele. E ainda maiores, mas maiores Sim, em volume, mas o princípio é o mesmo. É o sal, se tem um sal... Aproveita para fazer uma pregação sobre o sal, Vocês vai. são o sal da terra. Então, a gente estava falando sobre a importância de fazer as coisas dando a devida importância para os relacionamentos, né? É como quando a gente esquece o sal. Exatamente. Então você faz tudo certo. Você fez ali a receita inteira, mas se Tudo. você esqueceu o sal, vai ficar sem gosto. Perde o sabor, né? Porque o sal Perde realça muito do também o sabor. Então, quando você está compartilhando Jesus com as pessoas, quando você está ali criando relacionamento, você precisa fazer isso com essa intenção, sabe? De o Sim. que eu posso acrescentar à vida dessa pessoa? O que ela pode acrescentar também na minha vida? Como nós podemos caminhar juntas, sabe? E ser realmente amigos ali, caminhar juntos. Porque isso é o mais importante, isso Sim. é pelo Evangelho. E Quando o tempero é o que dá o gosto também. e né? quando Jesus chamava os discípulos dele, ele chamava, vem e me segue. Ele não dizia, olha, eu sou Jesus, eu sou o Messias, e agora eu vou reinar sobre você, e é isso, e Sim. acabou. E agora vocês vão descer porque Não, ele falava, vem e me segue, vamos caminhar junto, vamos Sim, vamos ter um compartilhar uma relacionamento, jornada, né? É muito legal, é isso mesmo. Aí, ó, viu como... O tomate como uma vai... falta- Viu como uma falta já vira uma pregação? É assim Isso mesmo. é muito bom. O tomate vai agora aí? Vai, quando a gente colocar o molho, a gente já põe o tomate, tá? Maravilha. Pode colocar aqui, ó. Beleza. Vamos experimentar agora, ver se ficou bom, com sal. É o sal que realça, né, os temperos aqui. A gente nem falou muito, né, esqueci de falar. Mas aqui, os ingredientes são básicos. Era carne moída, a gente colocou bacon, alho, cebola, né? A gente tá terminando de cozinhar aqui o nosso macarrão, ó. É como eu falei, ele demora um pouquinho mais porque ele é integral, né? Então, ele é meio mais demoradinho para cozinhar. E esse fogão também já não ajuda. Aqui o GC já cortou o tomate pra gente colocar. Então, a gente tá finalizando aqui nossa carne, né? Aí, agora colocamos o tempero e o sal, que eu tinha esquecido, mas que já virou uma pregação aí. Já vai usar para a próxima oportunidade, ó. Vou falar, foi lá no programa, nós esquecemos do sal, tava fazendo a receita inteira, esquecemos do sal. O principal. Por que é importante ter o sal? Boa. E assim vai, Agora né? experimenta, eu quero que você experimente ver se agora tá sim, bom. vamos ver. Ver se tá bom de sal. Vamos ver. Só um tomate tá bom também, né? Só um tomate tá bom. Coloquei um pouco de pimenta calabresa, o sal e coloquei o tempero baiano. Já que você tem essa raiz baiana aí, Agora sim. agora tá bom, né? Agora existe... A diferença do com sal e sem sal. Mudou Então agora tudo. vamos finalizar, né? Ó, a carne já tá pronta, a gente vai finalizar agora com o tomate e o extrato de tomate. Vai lá. Maravilha. Agora é a Vamos sua lá. hora, hein? Então você que está nos assistindo, põe o tomate. Não, o tomate a gente quis colocar para dar um pouco mais de gosto mesmo do tomate, assim, no Isso. molho, né? Aí pra dar essa textura também, né? É uma opção para dar uma consistência maior, mesmo. trazer... Você vê que ele trazer já vai ser meu sous-chefe aqui no programa, hein? E você vê que eu nem foco muito na receita, né? É que eu gosto de explorar bastante
a história do meu convidado. Sim. Então a gente vai cozinhando aqui para criar essa conexão. O importante é a história, né? Como o Gessé falou, que vem muito dessa questão da nossa missão, né? Que o evangelismo é isso, é a gente criar amigos. Então eu gosto de trazer aqui amigos, pessoas, convidados que eu estou conhecendo agora para criar essa conexão através da comida, mas focar mais no que a pessoa tem de melhor ali para passar. Legal demais. Por isso que eu trouxe o Bom. Gessé, que ele tem muita coisa legal aqui. Tem que vir num outro programa, porque senão não vai dar Nossa, condição. não vai dar nem tempo de falar de tudo. Sim. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. É um programa muito diferente. Geralmente o que eu participo é podcast Sim, ou coisa sim, do é tipo verdade. que você senta lá, conversa. É Aqui legal é também. mão na massa, hein? É legal também, mas aqui você Tá aprendendo. treina seu foco. Agora você já vai né? fazer uma preparação especial pra sua namorada, Pois né? beijo, Ingrid. Aí, ó. E- Cobra ele, que agora ele já aprendeu, ele vai fazer, hein? Meu Deus do céu, não me coloca Agora ficou essa aí. pressão. Agora ficou, ele já sabe cozinhar. Eu acho que tá todo mundo curioso pra saber, né? Qual que é a idade do nosso convidado. Meu Deus. Porque ele já tem tanta experiência, né? Tanta bagagem, tanta experiência de vida. Se você quiser falar a sua idade. Eu tenho 29 anos. 29. Com a cabeça com a paciência de alguém que tem 70, né? Mas E pautado nessa idade dele, eu queria saber dele aqui qual que são os próximos planos aí para os próximos 50 anos, vai. meu Deus do céu, 50 porque você anos. vai fazer 30. Nossa, Você quer chegar uma até vez, quanto? não, eu quero chegar longe, assim. Eu não sei se eu vou conseguir porque eu tomo bastante refrigerante. Mas Então tem que. tem Hoje que não dar vai uma ter melhorada. refrigerante. tem Hoje que não dar vai ter uma melhorada. Hoje refrigerante não tem aqui. refrigerante. Ai, que pena. Graças a Deus. Mas tá bom também. Vai ter um outro negócio. Então, para aí. chegar nos 80, você tem mais 50 aí pela Tá. frente. Para chegar nos 80, tem que diminuir o refri aí. Tem que diminuir refri. Eu vou tem te que- dar uns refri de kombucha. Que dá para fazer uns refri Como natural. que é isso? Refri natural? É Olha refri só. fermentado ali. É uma Olha, que bebida, diferente. bebida asiática ali. É uma Diferente. bebida fermentada, que aí você põe um sabor. Uma coisa que me perguntaram alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, quando eu estava na equipe de plantação de uma igreja lá de São Paulo, né, a Hillsong. E aí uma pessoa perguntou para mim, mas onde que... Você não tem um plano de vida, onde você quer estar daqui a 5 anos? Sim. E aí assim, eu não sou essa pessoa, né? Você vive o hoje. Eu realmente acredito no poder do hoje. É. Né? No poder do que eu posso fazer hoje. Sim, sim. Que eu Então, acho que isso é legal, né? A gente tem que planejar assim, mas não ficar preso. Exato. Então, por A- exemplo, a a gente isso. já combinou de eu vir aqui já faz mais de mês, Sim. já faz algum tempo. Mas eu desliguei, assim, eu não tava tipo, Não, nossa, tava lá, porque eu tenho tava que lá em ir, Belo eu tenho que- Horizonte, não, eu lá tava com os gringos, tava lá vivendo, falando de Cristo. né, conhecendo a cidade, vivendo outras coisas, porque aí você tem que viver o hoje. Sim, então, sim. hoje eu tô 100% aqui, entendeu? Por quê? Porque hoje é o dia que foi preparado para esse momento. Sim. Então, o grande problema é que a gente Hoje. está sempre pensando no amanhã e muitas vezes a gente se esquece de viver Fica o preso. hoje, né? Pode Então, finalizar. obviamente, tem muitos projetos, a campanha Só Povo vai continuar no próximo ano, né? Então, até agosto do ano que vem, a gente Só vai... tudo não, que isso aqui é bem, é bem forte. Isso. Esse tanto tá bom? A gente vai sentindo. Vai sentindo, Vamos tá. colocando, vamos experimentando. Então, a campanha Só Povo vai continuar, né? Tem outros projetos como o Prayer Shift, onde a gente une as igrejas de cada cidade Legal. para, durante 24 horas, fazer ali momentos de adoração, intercessão. Ininterruptas. 24 horas. Que legal, que né? legal. Isso Mas é manifesta o cada poder da um unidade. na sua... Não, numa só igreja, todo mundo se reúne. Entendi. Todo mundo vem. É uma reunião geral. E fica 24 horas? Fica às 24 horas lá, Me né? chama que eu vou. É, legal. Num dia que eu não tiver gravação, mas eu vou. Legal. Próxima edição vai acontecer agora em outubro, dia É. 3 e 4 de outubro. Que legal. É. Vou me organizar pra ir, então. E aí vai ter Novo Dessa, inclusive. Mas todo mundo jejum. Vou ter que comer. Não, se você quiser fazer jejum, aí já é particular. Porque ninguém né? para A pra gente não- comer. Você vai lá. Não, é bem na correria, é dinâmica. Tem que levar um lanchinho. Já viu? É. Leva um lanchinho na bolsa. Sim. Fora esses projetos, né, da campanha Só Povo, do Prayer Shift, está sendo plantada uma base missionária em Iquitos, no Peru. Que legal. Então a gente está plantando a base missionária lá, tem uma família missionária, inclusive um abraço, Mateus, Débora, toda a família que está lá, da missão Reino em Expansão, que agora está junto com a Cristandade, a gente está plantando uma base missionária na selva peruana. Que então, a legal. região de selva, né? top. É a capital da selva no Peru, é a capital da Amazônia peruana. E o propósito é plantar um centro de formação na Amazônia peruana para treinar nativos, então cristãos locais,
para que eles evangelizem nos Que legal, ribeirinhos, que eles evangelizem legal. nas comunidades, porque isso traz uma dinâmica, a pessoa já sabe a linguagem, já sabe a cultura, já está ali, ele só precisa de mais ferramentas, né? Que legal. De evangelismo, ferramentas estruturais, conceituais. Top. Mas Ó, ele que é já... salsa e coentro, tá? Ah, maravilha. Aí vai no Você geral gosta, aqui. né? Aí mistura tudo. Mistura. Maravilha. Você gosta de coentro? É bom, É bom, né? é bom, é bom. Vou colocar um pouquinho mais de água. Então aí estamos nessa pegada. E o propósito é que a gente possa enviar turmas missionárias para lá também, de Que escolas. legal. Possa fazer expedições missionárias eu na quero selva ir. peruana. Eu Vai já ter uma quero, imersão em janeiro, eu acredito. então vou me organizar para ir em janeiro. Olha aí. Que legal. Vai ser top, hein? Pois é, aí depois, em fevereiro, a gente vai ter aqui no Brasil a Conferência Coração Missionário. Então vai vir o pessoal de lá, Pra cá, todos os fazer essa missionários. conexão, Isso, Que aí vai legal. vir o pessoal do network também da Europa, né? Do Que Kingdom top. Impact. Então vai ser um momento, sim, muito legal, muito Que legal de dinâmico. conexão. Então, os planos para os próximos 50 anos, para chegar nos Começar 80... de agora, é do curto É do prazo. hoje, é do hoje. Ele vive o hoje intensamente, porque o amanhã também pertence a Deus, né? Isso, e aí tudo isso vai se desenvolvendo e vai criando outras oportunidades, Sim, vai sim. criando outras plataformas, outras... Sim. né, E é muitas conexões que a gente faz. eu até né? esqueci de falar, por exemplo, do Storytellers. É um projeto de evangelismo digital Que a gente está legal. desenvolvendo na cristandade, né? Então, tá vendo? Tem muitos Muita projetos, coisa. mas as coisas vão se desenrolando de acordo com a vontade Mas de esse Deus, de do acordo com storytelling, a... como que é? Storytellers é um projeto focado em evangelização digital. Então, Que legal. tem ali a plataforma, as redes sociais e tudo mais. O grande objetivo é conectar através da cultura pop, eu acho que dos já games. eu tinha participado, acho que do início dessa ideia, não Você era? falou, Que a você gente até me conversou chamou. isso. Você falou, Vamos retomar fazer, bora. essa... Quer fazer os conteúdos voltados para as redes sociais, Isso, mas com impacto ali visual. Impacto ali visual e pra dentro da poder... ideia da cultura pop, Sim, de sim, games, sim. filmes. Legal. Porque tem muitos elementos ali, entendeu? Sim. Então, agora Todas as mesmo eu tô vertentes. estudando, né? Tô jogando muitos jogos. Ah, Esse é o meu legal. estudo, né? Você Porque eu viu não sou gamer, né? aquele pastor lá que é do GTA? Você já Então. acompanhei ele, é muito legal. Eu Esse racho o bico com ele. Essa é uma figura. Sim. Ele tá ali imerso e, tipo, muito imerso. Porque você tem que entender a estrutura do game pra poder, enfim, né? Pra poder... Implementar ali alguma coisa dessa. Sim, colocar. Então, só mais um pouquinho. É muito essa pegada aí. E aí o Storytellers vem com essa proposta. De novo, já existem outros projetos também de evangelização digital. Que legal. Mas o propósito é o de somar e de estruturar uma jornada de discipulado digital mesmo, né? Então, como que você jogo, né? se Do conecta ali com os gamers, com as pessoas que estão ali nessa estrutura digital, através desses elementos, como que você se conecta com elas e cria um relacionamento mesmo que vai, em última análise, trazer essas pessoas para o evangelho, salva pessoas da depressão, salva pessoas de muitas situações... que estão ali, às vezes, buscando naquele... que estão buscando refúgio, uma né? referência, que estão buscando justamente isso, né? Sim. Então, E que hora que você dorme? Conta pra gente que hora que você dorme. Meu Deus do céu, né? Tanta coisa. Eu dou risada, mas sou igual, viu? Eu tô falando aqui, mas... Não, você é no 440, né? Não é nem 330. Eu acho que a gente se conectou muito quando a gente se conheceu por isso, essa né? loucura. Porque a gente começou a conversar e a gente se conectou, muitas ideias bateu, muitos desejos que são parecidos ali, né? De fazer em prol do que a gente acredita. Então, hoje eu trouxe ele aqui nesse propósito, né? Dele contar um pouco das milhares de coisas que ele tem feito aí. Eu sempre vejo o Gessé aqui, ali, nos stories dele. Ele tá ou no centro de São Paulo, ou ele tá em muito outros lugar. estados. Ele é bem andarilho, ele bem cigano, bem nômade. Bem nômade. Então, ele tem essa questão de estar em vários lugares, né? Que eu também gosto. Mas, principalmente com esse coração, né? De fazer ali, de cumprir o ID. Sim. De cumprir o propósito, de cumprir a missão ali que foi designada. E eu acho que é isso que é o mais legal, né? Eu trouxe ele mesmo com esse intuito de ter essa referência para vocês, de mostrar que a igreja não está parada, né? Essa nova geração está sendo muito criticada, mas a gente está ali trabalhando em diversas frentes da melhor forma que a gente conseguiu, né? Como o Jess está falando, tem os gamers, tem ali a internet, tem ali o dia a dia, tem o tradicional, que é nos povos que não estão sendo alcançados. Então, assim,
trabalhando da melhor forma em diversas frentes e cumprindo o IT, que é o que Sim. Jesus nos deixou, né? Com certeza. Fazer amigos nessa jornada e também falar ali das boas novas, que é o mais importante. É assim que a gente avança, através do volume de conexões de relacionamentos que são gerados, né? Sim, é isso mesmo. Então, o nosso prato aqui já está finalizado, né? A gente Finalmente! vai só montar. Ó, O que você achou da experiência aí? gostei, muito legal, muito Então, divertido cozinhar. Muito bom, Enquanto conversa. Isso. É como na vida, né? Você vai conversando ali, vai cozinhando, vai fazendo alguma E é coisa. muito divertido. E É nas bem mais missões, legal. agora você já sabe, ó, leva um Meu fogãozinho, Deus, o pessoal vai portátil. sobreviver só de macarrão à bolonhesa agora. Você sabe não que sei. tem, pra quem acampa, tem aqueles fogãozinhos que você leva, sim. portátil, que não, Tem. não é elétrico nada, que é com um gásinho assim, acoplado, e dá pra você... Desenrola. Come, você não vai passar, entendeu? Desenrola, E vai embora. nem o pessoal. Agora vamos montar aqui, Gessé, Vamos. o nosso? Como que a gente faz Eu vou assim? trazer aqui o prato e a gente monta, tá? Ah, maravilha. Então, é isso. A gente vai finalizar aqui. Vamos montar, vamos experimentar e vamos finalizar esse programa da melhor forma possível. Então, até já, pessoal. Então, é isso, pessoal. A gente está aqui agora na nossa mesa. Vamos experimentar esse macarrão. Olha que lindo que ficou o macarrão, ó. Que o Gessé preparou. Que a gente preparou junto, né? Mas teve o toque do chefe ali, especial. Então, a gente vai provar. A gente tá com vinho aqui, rosé, que a gente vai experimentar. Porque macarrão, ele combina muito, né? Com esse tipo de bebida. Sim. Então, pode servir. Pode servir aqui. Aí, ó. É muito gostoso fazer essa harmonização, né? A massa, ela já tem muito essa característica, né? De ser harmonizado ali com vinho. Então, fica muito gostoso. Ali fica a dica aí pra vocês. E hoje a gente tá aqui com macarrão bolonhesa, né? Vamos experimentar, então. Vamos ver se ficou... Se tá bom de sal. Se tá bom de sal, Se a gente sim. não esqueceu o sal. Meu Deus, Aí aqui tem ó, um sobrou. pouquinho de queijo. Já você falou que não gosta muito, então. Ah, eu vou Fica à pegar vontade aí só um pouquinho só. Pra colocar, pra se servir. Só pra dar uma graça aqui. Só pra... Eu não sou muito do queijo, não. Eu gosto, mas também não gosto muito. Vamos lá experimentar, então? Vamos nessa. Esse macarrão, como eu falei, é uma massa integral, né? Então, ela demorou um pouquinho mais pra cozinhar. Mas ela combina muito ali com o nosso prato. Sem cortar o macarrão, hein? Senão os italianos... Gostei. Ficou bom? Eu gostei. Eu fiquei feliz com o resultado. Eu Tá estou aprovado? satisfeito. Pra mim está aprovado. E a chefe? Ah, pra mim tá uma delícia, ó. Essa mistura aqui do bacon, né? Com a carne, com os temperos. Ficou muito bom. E é clássico também do domingão, né? De família. Uhum. Eu vou experimentar o com vinho agora. Tem que entrar debaixo da mesa também aqui ou não? Não, aqui não né? é na Maria precisa. Braga. Aqui, Ah, bom. aqui não precisa. Não, olha só. Ainda bem que eu tô com a dor na perna, não ia conseguir, não. Não, aqui estão me chamando de Ana Maria Braga de Indatuba, mas aqui, Olha só. aqui não precisa, tá? Aqui não precisa entrar debaixo da mesa, não. Mas, como em todo programa, eu gosto de presentear meus convidados, né? Hoje com você também não vai ser diferente. Eu trouxe Eba. aqui um presente especial que eu já estou trazendo há algum tempo para os meus convidados. Que é essa TV aqui em MDF, né? Tá com o seu celular aí? Eu tô. Então, impresso pra gente colocar. Que legal. Que é pra ele sempre lembrar dessa participação especial que ele teve aqui no meu programa. Aí, Pode tirar ó. a capinha pra gente colocar. Essa Bom participação demais. especial que ele teve aqui no meu programa. Vamos lá. Olha. Ó, pra você assistir o nosso programa e também pra você sempre lembrar desse momento especial que você teve aqui Nossa, comigo. que legal. Espero que Legal você demais. goste Obrigado. e que seja um símbolo aí pra muitas coisas que a gente vai fazer junto ainda na mídia, hein? Com certeza, com certeza. Obrigado demais. Ó, que legal. Linda, né? Ó, Todos os meus convidados estão amando, então vou trazer sempre. ó, já E quando tiver jantando assim, já aqui, ó. Já põe lá o Coreia, programa lá. e já fica aqui assistindo. É isso Muito mesmo. bom. E pra finalizar, eu queria que o Gessé falasse mais alguma coisa aí que ele sentiu no coração, né? E deixasse também o seu contato
né? Como que a pessoa que está assistindo quiser participar, se tem algum irmão, algum Sim. pastor, alguma igreja também queira junto colaborar nesse movimento, como Legal. que ele faz para se conectar com você? Legal. Nós temos o site da Cristandade, né? Cristandadebrasil.org. Eu vou colocar aqui embaixo. Isso, vai estar aqui embaixo. Exatamente aqui. Eu não sei se vai ser exatamente, mas por aqui. Mais ou menos aqui embaixo. Cristandadebrasil.org, as redes sociais, né? Cristandade Brasil, em todos os lugares. Meu Instagram vai estar GCSilva35, GC com G, tá? É que normalmente o pessoal acha que é GC com J, né? Então, e aí todo mundo pesquisa com J, ou escreve com J. Então, vou colocar aqui também, GC com G. GC com G. E a mensagem que eu quero deixar mesmo é para que, se você tem uma forte convicção de que você precisa se mover de uma forma, que você precisa desenvolver algo, que você não se abale pelas opiniões de outras pessoas, que você não se abale pelas circunstâncias, talvez, na qual você está, mas que você entenda que essa chama interior que você tem, ela vai te levar a cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida. É a mesma chama que aqueceu o coração de John Wesley, em 24 de maio de 1738, quando ele, na rua Aldersgate, ouviu um sermão sobre a obra que Deus produz no coração, e a partir daquele momento ele teve uma forte convicção que levou ele a cumprir um chamado que antes ele não fazia, entendeu? Ele já era participante da igreja, ele já fazia coisas ali, mas a partir daquele momento, daquele dia em diante, durante os 50 anos de vida seguinte que ele teve, ele pregou em média 3 sermões por dia. Caramba. E foi um dos responsáveis por um avivamento mesmo que aconteceu na Inglaterra, por uma mudança total que aconteceu na Inglaterra, influenciando inclusive grandes figuras como o senador que determinou, William Wilberforce, o senador que determinou o fim da escravidão lá naquele contexto da Inglaterra, da Grã-Bretanha. E aí isso foi fortemente influenciado por uma teologia e por uma experiência espiritual que o John Wesley trouxe. Então, é um avivamento que produz uma mudança. É uma chama interior, é uma forte convicção, uma forte mensagem, que é nada mais, nada menos do que quem a gente é. Então, é trazer quem nós somos para a luz, né? Mostrar isso para as pessoas através dos seus dons, dos seus talentos, do que Deus já colocou na sua vida para ser realizado, né? Eu acredito que é isso que está acontecendo com você ainda mais nesse tempo, é o que Deus está fazendo. E a minha mensagem é que todo mundo possa seguir esse mesmo caminho, essa mesma trajetória de não se abalar pelas circunstâncias, mas perseverar, persistir, tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Que é sempre outros caminhos, é sempre outras possibilidades, né? Você se amanhã. Reinventando sempre tem, né? Outros caminhos a seguir. E antes de finalizar, uma pergunta que não quer calar, né? Que eu esqueci de fazer, mas vou fazer agora. Meu Deus, vamos ver. Eu queria saber qual que é a sua visão, que hoje você é pastor, né? Numa igreja. Sim. E como que as pessoas enxergam você, um homem tão jovem, assim, tão já determinado, já fazendo ali muitas questões ali, que muitas pessoas de anos de igreja talvez não tenham esse olhar. Como que as pessoas enxergam você assim? É muito misto, né? Mas, de modo geral, as pessoas percebem que de alguma forma eu tenho desenvolvido, a gente tem desenvolvido, né? Eu não sou só eu que estou fazendo, são muitas mãos, em muitas mãos esse trabalho sendo desenvolvido. Ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Isso é clássico. A gente está aqui, por exemplo, tem equipe de produção, tem a estrutura da TV Sol, tem tudo isso que proporciona que a gente possa estar aqui. Mas, de alguma forma, percebem a relevância do que a gente está desenvolvendo como organização, como ministério, nos trabalhos com o Instituto, com tudo. Percebem essa relevância e não é uma relevância de números, né? Não, vocês têm tantos mil seguidores no Instagram, vocês têm tanta... Não, mas uma relevância de impacto mesmo, do impacto que isso está produzindo, da transformação que isso está produzindo nas pessoas. E aí, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, tem que olhar os frutos e não as aparências. Sim. Existem pessoas que eu conheço que estão muito buscando crescer no Instagram, que estão querendo crescer a partir de fazer recorte em rede social. E tá tudo bem a pessoa querer fazer recorte, ok, né? Mas
O foco inteiro da vida da pessoa está naquilo, a pessoa acha que a realização da vida dela vai ser quando ela tiver o sucesso, a fama, o dinheiro, o reconhecimento. E não é isso. Não é isso que me move. Né? Sim. Isso pode mover outras pessoas, mas não é isso que me move. Né? O que me move são histórias reais de transformação. E é o que você falou, né? A árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. Exatamente, aí que é o grande segredo. Muitas pessoas estão olhando para a estética da árvore. Exatamente. E não para o que ela está produzindo, né? Se são frutos bons, se são... porque tem fruto ruim também, tem árvore que produz fruto, mas que fruto é uma coisa... E nessa jornada eu tenho conhecido muitos pastores muito jovens, né? E aí tem esse quebra desse paradigma, né? De, para ser pastor já tem que ser enquadrado em uma coisa só. E não, o Gessé, ele veio aqui hoje para provar que ele é um grande, além de ser um grande missionário, ele é um grande homem de Deus. Aí ele está sempre falando, né, de Deus em todas as esferas, né? Deus já chamou ele nesse propósito para realmente quebrar esse paradigma. E ele tem desenvolvido muitas frentes, né, no social, no evangelismo, nas missões, né, na conexão das igrejas, né, como um todo, para se formar mesmo uma unidade ali. Eu acho que esse é a realidade que a gente está vivendo hoje. E Deus ele vai usar, na sua multiforme graça, todos os dons ali, os talentos e coração dispostos. Eu acho que é isso. Isso é o essencial. As pessoas muitas vezes esperam, não, porque eu não tenho os talentos, não, porque eu não tenho as características, não. Você precisa ter um coração disposto. Se você tiver um coração, talento você aprende. Vai fluindo, né? As pessoas pensam que você nasce, por exemplo, com o talento de tocar um instrumento. Não é assim. Você tem que praticar, você tem que treinar, tem que estudar. Dedicar. Você não nasceu com talento para o cinema, para Não, mas vem aprendendo aí sempre, né? E para mim é um grande desafio também estar aqui na frente. Então também estou me desafiando, reinventando aqui e estou colhendo os frutos também. A fim de cumprir um chamado. A fim de cumprir um chamado. Sempre focada no propósito, né? Que é acima de tudo. Não é fama, não é dinheiro, não é reconhecimento, mas é o propósito sendo cumprido. Sim. Então aqui... com certeza um canal aberto para que esse propósito seja cumprido. Legal demais. É muito bom estar aqui. Obrigada por você ter vindo. Obrigado eu. Agradeço muito pela sua amizade, que a gente consiga desenvolver muitas coisas juntos. Aí conte comigo. Com certeza. Você é um grande amigo, Vamos estar junto. Um grande irmão na fé. A gente vai estar junto aí em vários projetos, vários propósitos aí. E para mim é um grande privilégio poder ter ele aqui no meu programa hoje, né? Cozinhando aqui, falando de coisas tão importantes, que é o que a gente acredita e ali fortalecendo, né, o que a gente realmente vive. Sim. Que muitas vezes a gente faz nos bastidores, sem holofotes, né? Sem ninguém tá vendo. Sem ninguém tá vendo, sem ser reconhecido, mas é um trabalho que é gratificante. Para quem realmente tem esse chamado, é um trabalho que a gente larga tudo que a gente está fazendo para fazer aquilo de coração mesmo. Então, hoje eu trouxe ele por isso. Por ele ter esse coração, por ele ter esse grande chamado e por ter feito tantas coisas aí que ele está fazendo no hoje, né? Vivendo hoje. Isso. E cumprindo ali o ID, cumprindo ali a grande comissão. Então, estou muito feliz de você ter vindo, José. Obrigado mesmo por essa oportunidade. E fica o convite para você vir mais vezes, fazer outros pratos mais elaborados aí. Com certeza, vou inclusive trazer mais amigos aí. Tem um pessoal que eu já até pensei aqui, já está na minha mente. Pode vir, o espaço está aberto, o convite está aberto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, ter conhecido esse meu grande amigo Gessé, pastor, evangelista, missionário e várias outras coisas aí que ele é. E que vocês acompanhem também, vou deixar aqui as redes sociais dele, o contato, se você também tem interesse de se unir nesse grande propósito, né, nessa grande missão, entre em contato com ele, venha junto, porque é isso, a igreja em si, ela precisa se unir para cumprir o seu propósito, né? Não é essa guerra que a gente falou, mas cada um tem o seu espaço ali, cada um tem que conviver junto até chegar a finalização dos tempos. A gente tem que caminhar junto e usar os nossos dons e talentos para alcançar o máximo. Um só povo, exatamente, um só povo, uma só nação. Então é isso, gente. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse bacon aqui, como é que tá? Deixa ele dourar mais um pouquinho. Tá bom. Deixa ele dourar mais um pouquinho, a gente já tira ele. Eu esqueci de uma coisa importante. Qual coisa? Vamos ver se você adivinha o que eu esqueci aqui. O molho. Não, o molho tá aí. Não. Vamos ver. Pimentão. Não, pimentão eu não achei. Uma coisa fundamental.
fundamental aqui. Meu Deus. Nosso macarrão já tá quase pronto. A carne já tá Azeite. aqui. Não, azeite Não. tá ali. Eu não sei o que é, então. É o quê? Experimenta. Sal? É. Esqueci o sal. Vou buscar, calma aí. Um minutinho. É normal. A gente esquece das coisas. Eu esqueço as coisas o tempo todo. Só porque a gente tá falando do evangelho aqui. Aí vem a parábola do sal, né? Olha aí a importância do mise en place, hein? Oi, olha... Achei que você já tava aí pregando aí. Não, tava aqui, tava esperando, porque a parábola, né, do sal... Pega não, porque ele tá sem o negócio aqui, a panela Ah, tá muito quente. vai queimar. Vai queimar, eu não quero que você se queime. Põe um pouco mais ou Eu tá vou ter bom? que pegar um pouco de água. Ah, tá bom, pra equilibrar. Pra poder... Tá bom. Já volto, peraí. Eu vou ficar com o molho na mão pra dar Vai plano mexendo aí pra não sequência. queimar, vai mexendo. Ah.